Irmãos e minhas irmãs, é sempre um prazer imenso interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou passando aqui rapidinho para fazer mais uma breve transmissão. Desta vez, iremos falar sobre um personagem que tem causado desavenças entre católico e protestantes. É o que nós chamamos de apóstolo Pedro. Segundo o catolicismo romano, Pedro foi o primeiro chefe da igreja, o Papa, o primeiro Papa. E assim, depois de Pedro, segue uma linha sucessória, uma linha sucessiva de papas. Então, mas a questão é, o que a Bíblia nos diz a respeito disso? Lembrando que o catolicismo romano, além de defender o primado petrino, a superioridade de Pedro sobre os demais apóstolos, defende também que Pedro é o fundamento visível da igreja, enquanto defende que Cristo é o fundamento invisível. Então, a Igreja Católica Romana faz essa distinção. Mas a pergunta que eu faço a vocês é: a Bíblia faz essa distinção? Então veja, vamos ver o que a Bíblia nos diz. Quero neste momento que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, do versículo 16 em diante. Diz: E Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou seja, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, meu amado e minha amada, baseado nessa passagem, a Igreja Católica Romana diz que Pedro foi o primeiro Papa e o fundamento visível da igreja, sobre o qual a igreja foi edificada. Então, veja, segundo essa passagem, o catolicismo romano alega que Cristo edificou a sua igreja sobre Pedro. Então, vamos entender o que essa passagem realmente quer dizer. Então, veja lá. Primeiro que tudo, nós temos que atentar para a pergunta que Jesus faz, certo? Então, vamos aqui começando do versículo 14. E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias e um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus faz a pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Isto no versículo 15. Aí o versículo 16, Pedro diz, e respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, e em cima desta resposta, desta confissão que Pedro fez, Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre a confissão de Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja foi edificada sobre Pedro ou sobre a confissão de Pedro? Obviamente que o texto mostra que a igreja foi edificada sobre a confissão de Pedro. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, que seria justamente a confissão de Pedro, o Cristo, o Filho do Deus vivo, certo? Então, o que é que diz mais? Ele diz, e eu te darei a chave do reino dos céus. Aqui no versículo 18, ele diz, Mateus 16, 19, diz, e eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então veja lá, quando vamos para o capítulo 18, Mateus 18, e o versículo 18, nós observamos o seguinte, aqui Jesus diz, em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, a mesma coisa que Jesus diz para Pedro, diz para os demais apóstolos. A mesma autoridade que Jesus dá a Pedro,
Jesus dá aos demais apóstolos, certo? Então, nós não encontramos aqui superioridade de Pedro sobre os demais apóstolos, certo? Então, se analisarmos os textos bíblicos, nós vemos assim que há uma certa ênfase a Pedro, né, nos evangelhos, nos escritos, né, que é um aparente privilégio, né? Porém, este aparente privilégio não faz de Pedro o chefe absoluto da igreja, né? Pelo contrário, quando nós vamos encontrar eles com a mesma autoridade, certo? Lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos Pedro e João sendo enviados a Samaria. Pedro e João, quer dizer, quem envia é o Papa, mas quem foi enviado? Pedro foi enviado. Pedro foi enviado pela igreja, então quem é enviado e quem envia quem? Na verdade, quem deveria enviar era o Papa. Na verdade, Pedro foi enviado. Então, como vemos aqui, né, Pedro também estava submisso, né? Então, de uma certa forma, a Bíblia não dá essa ênfase que o catolicismo romano dá a Pedro. Então, vamos entender aqui. Então, peço neste momento aqui que vocês abram a Bíblia em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4. Atos 4, versículo 11, quando o próprio Pedro diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, quem é a pedra? O próprio Pedro confirma que a pedra é Jesus Cristo e não ele. Ele não faz nenhum destaque a ele como pedra, certo? Mas sim a Jesus Cristo. Então, e ele não faz uma distinção entre pedra visível e pedra invisível. Ele diz claramente que a pedra é Cristo, certo? Que é somente Cristo. Então vamos aqui para 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ver o que é que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios 3, versículo 11 diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, de acordo com São Paulo, de acordo com o apóstolo Paulo, não há outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Então, ele também não faz uma distinção entre fundamento visível e fundamento invisível. Ou seja, somente Cristo é o fundamento e não há outro. Então, se Pedro fosse um fundamento ou uma pedra provisória, né, pelo menos uma pedra menor, né, ou seja, que existisse uma pedra maior e uma pedra menor, um fundamento maior e um fundamento menor, Paulo teria explicado sobre esta relação, mas Paulo não explica. Paulo diz de maneira taxativa, de maneira evidente e clara, que Cristo é o único fundamento. Então, neste momento, eu quero que vocês também abram a Bíblia de vocês em Gálatas, certo? Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 9, que diz: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos a destra em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então, nós vemos aqui, quando cita que os que eram considerados colunas, é citado o nome de Tiago em primeiro lugar. Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, certo? Então, embora o nome Pedro, que é oriundo do grego Petra, né, significasse realmente pedra, não quer dizer que Pedro fosse a pedra fundamental, certo? Mas o nome pedra relacionado a Pedro indica o seu caráter rude, o seu caráter grosso. E nós vemos muitas vezes nos evangelhos Pedro agindo de maneira rude, de maneira grossa. Por exemplo, o episódio lá em que o soldado romano vai prender Jesus e Pedro vai e corta a orelha do soldado. Exemplo. Nós vamos encontrar vários exemplos de Pedro agindo no Novo Testamento, nos escritos neotestamentários, nos evangelhos, agindo de uma maneira rude, de uma maneira grossa. Então é isso que expressa seu caráter. É por isso que ele é chamado de pedra, certo? Que pedra é grosso, é rude, né? Então é justamente isso. Então não quer dizer que Pedro seja o chefe sobre os demais. Também o próprio Pedro não aceita esta autoridade para ele. Então, quando analisamos aqui, quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Pedro diz aqui: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Então, ele mostra de maneira clara
aqui que ele era apenas um presbítero como os demais. Então ele não mostra nenhum grau de superioridade com os demais. Gente, nós estamos tratando aqui dos textos bíblicos. Então a Bíblia não confere a Pedro a autoridade que o catolicismo romano confere. Então tudo isso foi uma construção posterior da Igreja Católica Romana ao longo dos séculos, mas que a Bíblia não dá a Pedro esta autoridade que a Igreja Católica confere. Então que Deus possa iluminar a cada um de vocês em Cristo Jesus.